Quantos estão felizes aqui hoje? Amém? Eita glória, né? Chegando no final do ano, os melhores dias ainda estão por vir. Não acabou o ano, ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para virar, né? Para Deus, Ele não se limita nos dias que a gente passa nessa terra, porque Ele já viveu o dia de amanhã, Ele já vive lá na eternidade, Ele já está lá e sabe como vai ser. Então nós temos que agir como Ele. Se nós temos que ser parecido com Ele, nós temos que fazer o que Ele faz. Pensar como Ele pensa, ter a mente de Cristo. Temos que renovar a mente e realmente viver como Ele vive. Viver em fé. E Deus, Ele é poderoso para fazer circunstâncias virarem. Ele é poderoso para fazer coisas mudarem, né? Da mesma forma que às vezes o diabo vem atormentar nós, o diabo vem colocar pressãozinha, o diabo vem colocar coisas, mas Deus, Ele é poderoso, Ele é muito mais poderoso. Você sabe que o diabo, ele não é onisciente, você sabe que o diabo não é onipotente, e você sabe que o diabo não pode fazer tudo. Para aqueles que têm autoridade em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, você precisa exercer essa autoridade e entender que Deus pode fazer todas as coisas. Você não precisa ter medo do diabo quando ele se levantar. Você não precisa ter medo das circunstâncias quando ela te rodear. Você tem que avançar. Independente das circunstâncias, independente das situações, você precisa avançar naquilo que Deus preparou para você. Muitas vezes você pode estar olhando assim, ai Deus, é muito grande para mim. Você pode estar olhando assim, é muito distante para mim. Mas Deus, Ele pode fazer o que Ele fez em um ano, você passar, em um ano, Ele pode fazer em um mês acontecer. O que você não conseguiu com as suas próprias forças, você, em meses, confiando em Deus, falando com Ele, você pode realmente estar fazendo isso acontecer em um mês. E Deus, Ele é poderoso para acontecer isso. Aleluia. Aleluia. Então, a gente vai tentar começar. Vamos falar um pouco sobre oração hoje, amém? Então, a oração é algo que o cristão, ele não pode depender da oração dos outros. É algo que é uma responsabilidade tua, né? E é uma responsabilidade que você tem que fazer. Porque de nada adianta, né, você vir na igreja, você estar nos cultos, estar em conferências, tocar aqui em cima, né, se você não estiver uma vida de oração. Porque a oração é o estilo de vida. A oração não é algo que as pessoas pensam que a oração é um negócio de sacrifício, oração é algo difícil. Não é algo difícil, desde que você goste de fazer, desde que você tenha isso na tua mente, desde que você tenha renovado. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu sou casado, né, com a Sara e eu não tenho dificuldade nenhuma em falar com ela. Eu não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com ela, conversar, trocar ideia. E assim, quem é casado, quem tem pai, quem tem mãe, quem é filho, né? Você não pode ter dificuldade. E por que para um Deus que é nosso Pai a gente tem que ter dificuldade? Porque muitas vezes a gente aprendeu o que é oração de uma forma errada. A gente aprendeu que oração é só na igreja, você só pode orar de joelho, ou a oração do pastor é um pouco mais poderosa, ele chega um pouquinho mais perto de Deus, né? A oração da madrugada, né? A oração da madrugada, a fila é menor. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver, meu irmão. Você pode orar a hora que você quiser. Você pode orar a hora que bem você entender que Deus, Ele vai estar ali. Mas muitas vezes as pessoas, elas se pegam em alguns lugares como se você estivesse, principalmente cristãos, né? Se pegam como se tivesse que se conectar com Deus para poder orar. Então eu vou ter que me conectar com Deus, vou ter que começar a dar glória a Deus, aleluia, 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 para começar a oração. E não é assim.
E eu falo que eu tinha aprendido assim, né? Eu tinha aprendido assim quando era mais novo. E aí eu fui aprendendo que realmente não é assim. Você pode orar, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está com você e ele não abandona. Ele não abandona. E isso faz com que a gente entenda isso através da palavra. A gente só pode entender assim através da palavra. Se a gente não ler a palavra, se a gente não meditar, se a gente não estudar, se a gente não fizer o rema, muitas vezes, né, a gente realmente não vai aprender essas coisas. Porque no rema você vai ter uma matéria inteira só sobre a oração. Oração que prevalece. E é uma excelente matéria. Então, assim, ó, você que não fez, que quer aprender um pouquinho sobre oração, faça o rema que você vai aprender como que você deve orar, como que você não deve orar, quais oração que Deus responde. Amém? E então, chaves pode virar aí na tua vida. Então você pode dizer, mas o rema é muito caro. Caro nada. Você vai ver outros cursos por aí, você vai ver outros cursos que você vai lá, vai pagar o dobro. É muito barato, é muito barato. E se eu pudesse fazer o rema tudo de novo, eu fazia. Eu fazia para aprender mais ainda. Amém? Amém? Então vamos começar agora. Então assim, para a gente entender um pouco de oração, a gente tem que começar lá em Gênesis. Gênesis 3, versículo 8. A gente tem que começar. Para entender tudo sobre o relacionamento de Deus, para entender como que Deus ele se relacionava com o homem, para entender como que funcionou, né? Então ali vai ter bem certinho. E eu acho que eu coloquei aqui na NVT, tá? Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus e andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então, aqui vai falar sobre quando Adão e Eva pecaram e eles, com o pecado deles, eles se desconectaram de Deus. Eles realmente, essa parte é onde eles tinham esse relacionamento diário com Deus, onde eles podiam realmente conversar, né, com Deus, onde que eles podiam realmente falar o que eles passaram. Eu olhei, tinha um bicho assim, eu cultivei aqui essa terra, aqui no Jardim do Éden, e conversar com Deus, que é isso que é a oração, realmente eles perderam por causa do pecado deles. E aqui a gente vai ver também em Gênesis 4, versículos 6 e 7, aonde, só passar um pouquinho para frente, né? Gênesis 4, versículos 6 e 7, que fala: Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se você não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta e à sua espera. Deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então aqui a gente vai ver duas passagens aonde que realmente Deus ele foi lá e quis ajudar ainda o homem. Ele quis assim realmente ajudar o homem por ele ter se desconectado com Deus, né? Ele ainda quis ajudar. E aqui a gente não vê Deus de uma forma de um trovão, brigando, gritando com o ser humano. Não, ele vê assim, por que você está tão brabo? É uma conversa. Ali, Adão e Eva, por que vocês pecaram? A mulher que você me deu. Então, assim, não é algo que o ser humano, ele está ali com Deus, tipo, Deus distante, eu aqui estou transtornado, ou eu pequei contra você. Não. E ele está ali conversando, é um diálogo. E aí, se você vê, durante as passagens, a gente percebe, passando para o Antigo Testamento, onde Deus ele se manifesta de formas diferentes. A gente vê a Moisés, onde ele se manifesta na sarça, pegando fogo. Mas mesmo assim é uma conversa. É uma conversa, onde que realmente Abraão também tem uma conversa com Deus. Deus ele conversa. Então o objetivo de Deus na nossa vida é ter um relacionamento com nós. É realmente a todo momento. Então assim, da mesma forma que eu escuto o Espírito Santo, o pastor escuta, o Paulo escuta, você também pode escutar. Basta o quê? Você ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito.
Porque a Bíblia fala que tem várias vozes por aí, mas você tem que ouvir a voz certa. E quando você escuta a voz certa, dá certo. E tudo vai bem. Amém? E aí, olhando para tudo isso, a gente pode entender um pouco, eu vou trazer aqui um pouco o Antigo Testamento, lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. E fala assim: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe sua terra natal, e seus parentes, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e a abençoarei, tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Então, muitas vezes a gente vai para a oração ou vai orar e acha que a gente tem que sempre orar quando tem guerra. Sempre orar quando tem briga, né? Não, deu um problema aí, agora eu vou orar. Agora, meu Deus do céu, agora deu um BO na família, agora que eu vou orar. Agora que eu vou pegar com força. Meu irmão, você pode orar para as coisas boas. Quantas vezes você orou algo para Deus, sei lá, um serviço, ou um trabalho, ou você que é empreendedor, você realmente também orou, digamos, Deus, me dá um trabalho aqui, ó, estou precisando, né? E daí, de repente, veio esse trabalho e tu fala, yes, consegui, é isso, consegui. E daí você vibra, né? Conseguiu um emprego, conseguiu um carro, mas daí depois de um tempo você vai pensar, não, mas olha, não é que eu orei por isso mesmo, né? Aí você vai lembrar que realmente você orou por aquilo que, né? E daí tu vai, Deus, muito obrigado, né? Mas tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você ganhar isso, você tem que dizer, obrigado, Deus, ó, foi com a tua força, né? Sem você eu não ia conseguir. Então você pode orar, meu irmão, na tua cama, sentado na tua cama, você pode orar no chuveiro, né? Como o pastor fala aí, né? Você pode orar caminhando, você pode orar até trabalhando, né? Mas, claro, você não vai ser exagerado, né? Orar alto, né? No teu trabalho. Tu vai orar no teu canto, né? Deus não é surdo também, né? Né? Ele vai te ouvir, né? Tu ora no teu espírito, né? Deus é espírito. Amém, irmão? Amém? Então, em Êxodo, nós vamos mais um pouquinho aqui, vamos ler. Eu gosto de Bíblia, você gosta? Amém? Que bom, né? Que bom que tu fez o rema, que gosta de Bíblia, né? Glória a Deus. Lá em Êxodo 3, 1 e versículo 2. E aqui, eu esqueci de falar uma coisa. E aqui em Abraão, tu vê que Deus, ele estava conversando com ele e eles estavam dialogando. E Deus, ele tem prazer em abençoar nós. Ele tem um prazer em nos abençoar. Aqui ele fala, eu te abençoarei. Então, muitas vezes a oração, você vai estar lá orando e Deus ele vai querer te dizer que quer te abençoar em tal lugar, quer te fazer com que você abra alguma coisa. E aí você ora, você vai lá, ora. Daí quando é a parte de Deus falar com você, você pega e sai. Daí você pega, né? Daí Deus fica lá, tá, mas eu preciso falar contigo também. Então você precisa ouvir o Espírito Santo, o que ele tem para te dizer. Então oração não é aquele negócio, Deus abençoa Deus e amém. Não tem nada a ver. Oração é um negócio que você tem que orar, mas também é uma via de mão dupla. Você tem que ouvir o que o Espírito Santo tem que... E muitas vezes, pode ser que você ore pouco e o Espírito Santo fale um monte com você. Mas também pode ser que você ore bastante e o Espírito Santo fale bem pouco com você, né? Então, assim, você tem que realmente deixar o Espírito Santo falar contigo, tá? Tem que ouvir ele, tá? Ouvir ele é bom. Ouvir ele é bom. Então, assim, Êxodo 3, versículo 1 e 2. Fala assim, certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. Ó, Moisés não era alguém que estava sem fazer nada. Ele estava cuidando do rebanho. Então, Deus ele chamou aqui Moisés, né? Porque ele estava fazendo alguma coisa. Então, assim, ó, não fique desocupado, né? Faça alguma coisa. Sacerdote de Midian, ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai. No Monte Sinai, ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado.
pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Então, assim, Deus ele tem várias formas de se manifestar. E aqui o que a gente está lendo é no Antigo Testamento, gente. É o Antigo Testamento, e nesse Antigo Testamento, a gente pode ver que o quê? Que várias pessoas, elas não tinham esse acesso que a gente tem hoje a Deus. Que realmente Deus ele tinha que levantar uma pessoa, um porta-voz, para com que realmente ele comandasse o povo e essa pessoa falasse com Deus. Antigo Testamento. A gente olha lá o profeta Samuel, né? A gente não vai ler porque o texto é muito grande aqui. O profeta Samuel, ele foi entregue, né, pela sua mãe, né, realmente para os caminhos do Senhor. E aí, ali fala no contexto que Deus ele queria falar com ele. E o Samuel não ouvia, não entendia qual que era a voz do Senhor. Ele não entendia. Só que ele foi até o profeta, né? E aí o profeta falou, ó, quando vir de novo a voz, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus começou a falar com ele e fazer aquilo que Deus tinha para fazer para ele. Então, no Antigo Testamento, o Espírito não estava dentro das pessoas. Ele estava sobre, ele estava fora. Então, assim, o que acontece? As pessoas não tinham essa conexão, elas não tinham esse acesso aonde nós temos hoje, né? Então, assim, tudo isso era através de uma pessoa, e Deus ele levantava uma pessoa para falar com o povo. Mas quando Jesus ele veio, né, no Novo Testamento, ele veio e mudou tudo isso, né? Ele veio e mudou tudo. Tanto que ele vem quebrando todos os ensinamentos errados dos fariseus, que eles achavam que eles não tinham entendido o que era o Antigo Testamento. Eles estavam cegos. E ele tentava ensinar, mas ninguém escutava, ninguém não entrava, por causa que a religiosidade era tanta que achavam que precisavam fazer sacrifícios. Né? Eu preciso fazer sacrifício para orar, eu preciso fazer sacrifício para isso, sacrifício para isso. Mas, infelizmente, hoje também tem alguns cristãos que acham que orar é sacrifício. Acha que ler a Bíblia é sacrifício, mas não é. Então, assim, as pessoas pensam que o quê? Pensam que realmente elas estão distantes de Deus, que a todo momento elas parecem que estão longe de Deus. Então, não é isso. E na oração onde que todo mundo conhece, seja cristão, não seja cristão, todo mundo conhece, que é onde que fica em Mateus 6:9, né? Que fala assim, portanto, da seguinte forma, Jesus aqui ensinando aos discípulos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantos conhecem essa oração? Quantos sabem decorar essa oração? Quantos entendem a profundidade dessa oração? Amém mesmo? O Pai é nosso. Então, quando Jesus ele está no meio de um povo, aonde existia só um que poderia fazer sacrifício e falar, e ele está no meio de toda incredulidade, toda religiosidade, toda qualquer sofisma que as pessoas tinham, engano de Satanás. Ele estava lá, e daí ele diz assim, o Pai é nosso. Agora imagine essas pessoas. Não, o Pai não é nosso. Que Pai? Como que tu chama Deus de Pai? Como que tu faz isso? Isso aí você não pode fazer. Tem que chamar de Senhor. E eu vou falar para você que eu já ouvi isso nos tempos de hoje. Você não pode chamar Deus de Pai, você tem que chamar de Senhor, soberano, altíssimo, né? Tem que realmente, enfim, eles falam, né, que você tem que realmente falar, ó Deus eterno, né? Falar um monte de fórmulas de matemática, cateto da hipotenusa, não sei o quê, não sei o quê. E não precisa, gente. O Espírito Santo é simples, o Espírito Santo tá ali, gente, tá ali. Amém? Então, quando você orar, você vai ter suas experiências com Deus. Você não vai mais precisar contar das experiências do outro. Ó, tal pessoa orou, e aconteceu isso. Não, você vai poder contar das suas experiências. E eu vou te dizer que a oração que hoje você faz agora aqui e a oração que você faz no monte é a mesma. É o mesmo Deus,
ele está no mesmo lugar, da mesma forma, ele pode fazer as mesmas coisas, desde que você creia, desde que você se desligue, né? Quando você orar, você desliga o teu celular. Quando você orar, você se desligue das coisas, né? E muitas vezes você pode estar lá tentando fazer as coisas com o próprio braço. Você pode ir lá tentando forçar, força aqui, força lá, e vai, e não consegue, não dá nada. Mas eu digo que na oração, se você se levantar e começar a orar não só por você, meu irmão. Você pode orar por essa igreja, você pode orar por teu pastor, você pode interceder pelos outros, você pode receber intercessão também. Isso é muito válido, isso é muito bom. E se você realmente se levantar, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão começar a girar. Porque existem coisas na nossa vida que a gente tem que orar, sim, mas a gente tem que agir também. Aí, você está lá, vamos dar um exemplo. Você está lá na tua casa, desempregado, meu irmão, ou ganhando pouco, né? Vamos dizer, eu quero ganhar mais, né? Deus, eu quero que o Senhor me prospere. Amém? Quantos já oraram assim? Eu já orei. Amém? Daí, de repente, você está lá desempregado. Vamos dar o exemplo do desempregado agora. Tá? Depois vamos dar exemplo do que vai ganhar mais. O desempregado está lá, pede oração, né? Pastor, me ajuda a orar, né? Me ajuda a orar. Estou desempregado, preciso de um emprego. Beleza. Né? O pastor lá com todo o amor, né? Pode orar. Mas ele vai fazer entender que você pode orar também. Aí você ora. Vira essa chave. Mas daí você não vai entregar nenhum currículo. Hein? Você não vai entregar nada, não vai nem bater na porta. Não, o emprego vai vir aqui na minha casa. Né? O emprego vai vir aqui. Oi? O anjo vai trazer. Né? Aí o outro lá que quer ganhar um aumento salarial. Né? Quer ganhar um aumento salarial. Deus, preciso de aumento salarial, preciso que o Senhor me aumente. Mas daí a empresa está lá com uma vaga que exige um estudo. Exige você fazer um curso. Daí, não, isso aí Deus vai prover. Isso aí eu vou entrar sem curso, sem nada. Daí vai o outro lá que é desviado lá, entra na vaga e tu vai dizer, Deus, por que você não me deixou? Por que você não deixou eu entrar nessa vaga? Por quê? Porque você não tem um estudo, porque você não fez a tua parte, porque você tem que orar e ação, oração. Você tem que fazer uma ação. Amém? Vou ter que correr aqui. Amém. Você tinha que estar aqui. Amém? Vamos tentar seguir aqui. Porque assim, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então você pode realmente, ele nunca vai te abandonar. Mas você precisa ajudar ele também. Você precisa fazer as coisas certas também, né? A oração não é implorar para Deus um favor. Meu Deus, eu preciso de um favor. Fazer, né, que nem algumas religiões, né, se chicotear, né? Tu não precisa fazer isso, né? Você não precisa, Deus não precisa fazer um favor. E não é tentar convencer que você merece alguma coisa também. Você não precisa convencer a Deus que você merece algo dele. Porque você não pode pagar o sacrifício que ele fez na cruz. Nada disso vai fazer com que você convença a Deus com que ele te dê alguma coisa. O Oliver, meu filho, ele não precisa me convencer que ele é filho para eu dar as coisas para ele. Ele já merece, né? Ele já merece o que ele ganha, né? Às vezes a gente fala, se tu fizer isso aqui, eu vou te dar isso, né? Mas assim, se ele não fizer, eu vou dar igual também para ele. Porque ele merece, né? Ele é meu filho, entendeu? Então assim, porque a gente ama ele e é isso que Deus quer fazer. Você não precisa dizer, Deus, eu fiz isso na igreja, eu fiz isso para lá fora, eu fiz aquilo, agora eu mereço um carro. Não, não é isso. Você não precisa. Não é por você fazer, você faz por gratidão, gente. Você trabalha na igreja para a igreja crescer, porque a palavra te alcançou, mudou a tua vida e você quer alcance outras pessoas. Você quer que outras pessoas tenham a vida transformada como você teve. É por gratidão. E lá em Mateus 21, 22, fala assim. Abre aí, Mateus 21, 22. Quem achou, diz amém. Quem não achou, mais um pouquinho. Se crerem,
receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Então, se você crê, meu irmão, você tem que crer, você não pode duvidar. Então, se você crê, você pediu em oração, entrega. Entrega para Deus que vai acontecer. Você só precisa confiar e continuar a fazer o que tu está fazendo. Só que muitas vezes as pessoas, assim, elas entregam para Deus e aí ficam lá, Deus, e agora? E agora? Como eu vou fazer? Não, mas eu acho que assim, ó, tem que resolver assim, ó. Se nós resolver dessa forma, se eu resolver dessa forma, ela quer resolver as coisas para Deus. Daí não tem como você ajudar a Deus. Deixa ele resolver, entrega. A palavra diz em Salmo 37, fala, confia no Senhor, entrega teu caminho e o mais ele fará. E ele já viveu o amanhã. Ele já está lá na eternidade, ele já sabe o que vai acontecer. Só que sabe qual que é o problema? Que quando nós temos planos aí, nós temos algum plano, nós estamos lá, e aí a gente começa a contar, né? Conta lá, vou lá para o Guto lá e falo, ó Guto, tô pensando nisso. Cara, ó, fazer assim. Daí eu vou lá para a Josi, ó Josi, tô pensando nisso. Daí eu vou lá para Nega, ó Nega, ó, tô pensando nisso. Daí de repente você faz, daí dá errado. Daí, de repente, tu vai para quem? Tu vai para Deus. Quem deveria ser o primeiro. Você conta para todo mundo, menos para Deus. Menos para Deus. A Bíblia diz, ó, apresenta teus planos ao Senhor. E você deve apresentar, você deve falar primeiro para Ele. Se Ele te autorizar a falar com mais alguém, amém. Né? Daí você fala, mas senão, fica na tua. Né? Então, oração é isso, é você dar prioridade para Deus para aquilo que você planejou, né? Então, assim, tem coisas que talvez você vai falar com Deus e Deus vai colocar no teu espírito e tu vai ficar ali remoendo aquela palavra, aquela direção. Às vezes tu vai ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses com aquele negócio. E daí, de repente, Deus, ó, agora você pode fazer. Daí sim, agora vai dar certo. Porque se você fizesse lá atrás, você não ia conseguir dar conta. Então, se você realmente orou e aquilo está no teu espírito e você está ali ainda e você não tem paz para fazer, porque não é a hora. Mas a partir do momento que você disse, não, agora é a hora, agora estou em paz, realmente agora vai dar certo. Amém? Aqui em Tiago 5,16, a gente já está indo para o final. Tiago 5,16 fala assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então aqui fala, meu irmão, que você deve orar um pelos outros. Que você realmente deve estar orando pelo teu irmão. Você pode fazer uma listinha lá na tua casa, lá. Você pode fazer de nome por nome lá. Se você não se lembra, tu pode dizer, Deus, eu oro por essa pessoa, por tal pessoa, por tal pessoa, por tal pessoa, por tal pessoa. Você pode fazer. Ah, eu não sei o que orar. Se você não sabe o que orar, faz uma listinha do que você tem que orar, segue um passo a passo. Depois você vai começar a ser guiado pelo Espírito e vai começar a orar, né? Depois você vai orar em línguas, né? Vai orar lá no teu quarto, no teu trabalho, né? Quantas vezes, meu irmão, assim, ó, eu lá no meu trabalho, lá, né? Lá no ginásio, começo a andar lá pelo ginásio e orando em línguas, daí os alunos falam, o que deu, professor? Não, nada, não. Tudo certo. Vai jogar, tá tudo certo. Então, assim, meu irmão, tu pode orar a hora que você quiser. Amém? E pode orar pelo teu irmão. Eu me lembro um tempo atrás que eu e a Sara liderava um grupo e aí as pessoas pediam meio assim, mas como é que esse grupo aí é tão unido, gente? Como é que é tão unido esse grupo aí de vocês, né? E daí as pessoas vinham pedir. Mas, gente, a gente era só na oração. Oração, gente. O segredo é orar. Sabe? A gente se reunia toda semana numa casa, ficava 7 dias naquela casa orando. Ou nós orávamos 1 hora. Daí depois tinha comida, tinha, né, as coisas, né, que a gente confraternizava. Mas assim, era oração. Então, assim, o segredo é orar, gente. Sabe? O segredo é oração. Se a gente quer resultado, quer as coisas, tudo vai vir na base da oração, né? E uma das coisas que fala lá em Tessalonicenses 5,17, fala assim,
Tessalonicenses 5,17. Fala, nunca deixe de orar. Aí em outras traduções vai falar também, orai sem cessar. Então vai falar o quê? A gente não tem que estar correndo sem cessar. A gente não tem que estar fazendo outras coisas sem cessar, que muitas vezes a gente faz. A gente tem que o quê? Tem que orar sempre, sem cessar. E essa oração, você pode estar caminhando, orando em línguas, você pode estar no teu quarto orando em línguas, você pode estar orando em todo momento, você pode estar orando. Amém? Pode colocar a versão ali de novo, Jesus. Bem boa essa ali. Orem constantemente. Então a Bíblia fala sobre a oração que a gente não pode deixar de orar. E assim, meu irmão, me diz uma coisa, assim, seja bem sincero. Se você levar uma vida constante em oração, bem, e vier o pecado, será que você consegue pecar? Será que você orando em línguas você consegue pecar? Eu te digo, será que você, se você tiver uma vida constante em oração, será que você consegue falar mal do teu irmão? Será que você consegue denegrir o irmão ou fazer algo fora do espírito? Duvido. Eu tenho certeza que não. Certeza que não. Que você não consegue pecar, você não consegue fazer coisas erradas e você começa a seguir mais sensível à voz do espírito. E se muitas vezes você pergunta, mas eu não escuto o Espírito Santo, eu não sei o que é isso. É porque você não está orando. É porque você não está conectado com as coisas do reino de Deus. Porque você está com a mente mais as coisas lá de fora do que as coisas do reino. E Deus está te mostrando, está te abençoando, está fazendo um monte de coisa para dizer, é mais aqui. Né? E eu não estou falando de igreja, estou falando de Deus, estou falando de reino de Deus. E isso é só uma parte, a igreja. A igreja é uma parte do reino de Deus, como o pastor já veio falando. Então, assim, se você estiver conectado com as coisas do Espírito, meu irmão, você não vai conseguir fazer nada que é errado. Amém? Então, você vai ter intimidade com Deus, né? Você vai ter oração, né? E o que vai demonstrar que você tem uma vida de oração ou não? É as circunstâncias que você passa, meu irmão. Se nas circunstâncias que você passa, você fica desesperado, você fica abatido, eu não consigo, eu não posso, né? Se nas circunstâncias de Deus, você pode passar pressão, né? Vai vir a alma, né? Vai tentar, nós cantamos, tudo vai bem. Por mais que a alma tente te jogar, né, o sentimento, mas você tem que dominar ela. Você não pode viver por alguém que vive no sentimento, você tem que viver no espírito. E aí, como que isso vai demonstrar? Os frutos. Os frutos de como que você vive. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou líder da banda, né? Aqui. Então, assim, eu sei quem estuda os instrumentos ou não, né? Eu sei quem realmente tem intimidade com o instrumento. Quem realmente se dedica naquilo que realmente tem que fazer, né, de estudar. Eu sei dizer, e o pessoal sabe que quando precisar eu falar, eu falo, né, eu chamo, diz, cara, você tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, porque eu sei que não tem intimidade. Então, assim, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela vai demonstrar nos frutos, e vai ser notório, assim, vai ser notório, ela vai conseguir resolver os problemas dela, ela vai conseguir, não, cara, eu não preciso ligar lá pro pastor, né? Eu preciso assim, eu preciso orar, cara. Eu preciso, talvez assim, deixar o meu filho dormir um pouco, né? Minha esposa, eu vou dizer, cara, eu vou tirar um tempo para orar. E se levantar em oração. E o que vai demonstrar isso é o quê? É a tua maturidade que tu tem em Deus. Quando vem as circunstâncias que você tem que fazer. Então tu vai demonstrar o quê? A tua intimidade com o Espírito, né? E uma das coisas assim que eu digo, né, hoje, que você deve fazer oração em línguas, né? A oração em línguas é algo, né, que o crente é uma vida, tem que ser diariamente isso, né? Eu me lembro de um dia, eu e a Sara tá em casa, né? Ministério de Música pode subir, por favor.
nós estamos em casa, né? E aí, de repente, eu e a Sara tava lá fazendo um yakisoba, né? Agora você gostou, né? Nós nunca tinha feito, né? Nós nunca tinha feito o yakisoba. E aí, nós estava lá, né? E daí, de repente, começamos a ouvir um barulho no banheiro, né? Daí a Sara foi lá, né? Foi lá, né? Olhou assim, o Oliver tomando banho lá e orando, né? Orando em línguas, né? Meu irmão, se uma criancinha desse, né? Ela já tem noção do espírito em orar em línguas, né? Muitas vezes o Oliver no carro, ele, vamos orar em línguas, pai, né? E a gente ora, sabe? O que eu quero dizer para vocês? Gente, a gente tem que viver uma vida mais espiritual. A gente tem que viver uma vida mais conectada. A gente hoje estamos de férias do Rema, né? Tá mais leve, né? E vai ficar cada vez mais leve, vão avançar cada vez mais. Mas a gente precisa viver uma vida de oração, viver uma vida no Espírito e parar de querer fazer as coisas com a nossa própria força. Porque a palavra diz, né? Quando Jesus Cristo tirava um tempo para orar, sozinho, ele não ia lá para guerrear com o diabo. Ele ia lá para ter um relacionamento com Deus, receber as direções dele. É para fazer aqui, né? Aqui, né? E meu irmão, como é bom você andar no meio de pessoas que oram. Como é bom, assim, tem algumas coisas que a gente passa, que muitas vezes o diabo vem colocar pressão que esconde, sabe, aquilo. Por mais que você ore, por mais que vocês façam, mas assim, você tendo pessoas do teu lado que estão orando e te dão uma direção, cara, uma palavra às vezes pode mudar. Uma palavra, sabe, com pessoas. Mas não anda com quem não ora, assim, Puxa essa pessoa para oração. Puxa essa pessoa para orar. Amém? Vocês receberam alguma coisa? Amém? Então vamos praticar. Amém? Se coloca em pé e você já pode começar a orar em línguas. Amém?